Imagina um trabalho que te permite conhecer vários países, construir uma carreira internacional e ainda te paga em dólar ou euro. E tem mais, você ainda ganha acomodação, alimentação e o seu salário é livre de impostos. Quer mais? Você vai conhecer pessoas do mundo inteiro, se desenvolver profissionalmente e ter a experiência mais incrível da sua vida. Eu sei que falando assim até parece bom demais para ser verdade, mas foi exatamente isso que eu fiz nos últimos anos, onde eu desenvolvi a minha carreira na indústria de luxo e visitei dezenas de países e compartilhei com vocês aqui no canal. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona essa profissão, quais são os prós e contras e quais são os desafios. Sim, porque, claro, nem tudo são flores, né? E no final do vídeo eu ainda vou explicar como que você faz para embarcar como tripulante de cruzeiros e ganhar esse mundão. Vamos começar falando como é o nosso trabalho de tripulante. O navio é como um hotel de luxo ou um resort das praias do Nordeste aí. Então tem lojas, academias, festas, restaurantes, bares, cassinos, muito entretenimento e show para os turistas. E para todas essas funções, os navios precisam de profissionais, os funcionários que vão oferecer esse serviço, desde o vendedor, ao garçom, a camareiro, ao pessoal que também trabalha nos bastidores, digamos assim, nas profissões mais técnicas, no administrativo, no financeiro. Então são muitas vagas e com a retomada do turismo mundial o mercado está muito aquecido, tem muitas vagas aparecendo, muita gente sendo contratada, inclusive brasileiros. Então vamos para algumas informações mais técnicas. Primeiro, duração do seu contrato, cerca de 4 a 8 meses mais ou menos. O meu contrato primeiro foi de 6 meses, eu cheguei a fazer a 8, já fiz 4, está mais ou menos nessa média. Durante esse período você recebe acomodação, alimentação, assistência médica e não gasta nem sequer com transporte para chegar no trabalho, porque você vai viver e trabalhar dentro do navio. Falando em ganhos, você vai ser pago em dólar, geralmente, às vezes em euro, mas nunca em real ou nenhuma moeda fraca, sempre em moeda forte. Então é uma ótima forma de você começar a internacionalizar a sua vida financeira. Quanto ao salário mesmo, varia bastante, porque tem muita gente que começa com pouca experiência profissional, ainda não fala um inglês bom, então acaba começando com um salário ali na média de $1.000 por mês. Já tem algumas pessoas com mais experiência, que já falam inglês, já começa com 1.500, 2.000, 2.500. E se você desenvolver uma carreira, você pode muito bem, daqui a pouco tá tirando 3.000, 4.000 dólares. Em câmbios de hoje, 4.000 dólares dá mais de 20 mil reais, pessoal. Isso eu não tô falando para o dono da empresa, não. Eu tô falando para o garçom, para a camareira. Então tem garçom hoje a bordo tirando 20 mil reais em muitos navios. E eu tenho certeza que é uma média muito maior do que um garçom tiraria em terra trabalhando no Brasil, por exemplo. Um detalhe muito importante é que o nosso salário ele é livre de impostos. Por quê? Como assim? Que país bonzinho é esse? Não é país nenhum, na verdade. É porque você tem um contrato internacional. Ou seja, você vai trabalhar para uma empresa estrangeira e vai trabalhar em águas internacionais. Então você não paga imposto, então não tem nenhum país que vai descontar o imposto na fonte, no seu salário. Olha que massa, hein? Um camareiro, um vendedor, um garçom ganhando aí 15, 20 mil reais por mês sem desconto de imposto na sua folha, nada mal, né? Mas só para ficar claro, não quer dizer que você já vai embarcar ganhando essa média salarial, tá? Como eu expliquei, tem pessoas com menos experiência, com menos qualificações, que vai começar aí ganhando $1.000, por exemplo, mas se você fizer o câmbio de hoje, já dá mais de 5 mil reais. Então, numa função mais simples, por exemplo, uma função de entrada, como faxineiro. Então, no Brasil, não acho que tenha nenhum faxineiro ganhando 5 mil reais. No navio você ganha. E ainda não tem custo com acomodação, com alimentação e não tem desconto de imposto no seu salário. Considerando isso tudo, é muito fácil juntar dinheiro. Então, um tripulante, ele consegue facilmente juntar 70, 80, 90% do seu salário, porque o seu custo de vida a bordo é muito baixo. Com um salário como esse, você consegue fazer um bom pé de meia, você consegue investir, dá para abrir o seu negócio, comprar apartamento, ajudar a sua família, bancar os seus estudos, ou quem sabe até morar no exterior, se essa for a sua vontade, você pode até se mudar para outro país, porque você vai ter condições financeiras para fazer isso tranquilamente. Para se desenvolver, se aprimorar, aprender novas habilidades, estudar idiomas, você pode crescer a bordo, conquistar algumas promoções, daqui a pouco você está tirando aí 20, 25 mil reais por mês. Na verdade, hoje eu vivo o meu sonho por causa dos cruzeiros, né? E por isso que eu me dedico ao Projeto Tripulante, que é um programa educacional que eu tenho aqui no YouTube, onde eu ensino a vocês todas as terças-feiras tudo sobre esse mundo dos cruzeiros, como que embarca, como que começa a sua carreira. São aulas todas as terças-feiras, às vezes ao vivo, às vezes gravadas, aqui mesmo no canal,
onde eu ensino tudo que vocês precisam saber para embarcar nessa jornada e realizar os seus projetos. E uma das melhores vantagens de ser tripulante é justamente poder viajar e conhecer outros países, né? Um detalhe importante, nós não somos turistas, nós estamos viajando profissionalmente. Mas será que dá para conhecer outros lugares, visitar outros países? Dá sim. E quem me acompanha aqui no canal há mais tempo já sabe, eu visitei dezenas de países, perdi as contas de quantos países eu visitei como tripulante, registrando tudo aqui no canal. A gente não tem assim um dia de folga, um final de semana de folga para curtir esses países, tá, pessoal? É nos nossos horários de folga que a gente consegue aproveitar para conhecer cidades novas e visitar esses países, comer fora, se divertir com os amigos, mas é no nosso horário de folga. E foi assim que eu consegui mostrar para vocês em tantos vídeos aqui no canal, e nos últimos 12 anos, desde que eu embarquei no meu primeiro cruzeiro, vários países que eu conheci como tripulante. E outro detalhe, nós temos férias um pouco mais longas e como sobra muito dinheiro ao longo do nosso contrato, você também pode visitar outros países por conta própria, viajando por sua conta. E foi assim que eu consegui conhecer outros tantos de países. Hoje eu estou no meu país 101 e eu posso dizer para vocês que mais da metade foi por conta dos cruzeiros, direto ou indiretamente. Mas como eu falei, nem tudo são flores e temos sim alguns desafios a bordo, né? Então deixa eu falar alguns pontos importantes para vocês considerarem para decidir se essa vida é mesmo para vocês. Então, para quem não é essa vida a bordo, para quem quer viajar como turista, você precisa entender que você vai lá a trabalho, nós não estamos pagando pela viagem, nós somos pagos para desenvolver o nosso trabalho e assim conseguir conhecer vários lugares no seu horário de folga. Então é importante você entender que o nosso trabalho é um trabalho duro, a gente trabalha muitas horas, todos os dias, é desgastante fisicamente, dependendo da sua função, pode ser mais ou menos, mas a gente tem uma série de responsabilidades, de treinamentos, responsabilidades relacionadas à segurança também, então não é só festas, a gente está lá a trabalho. A propósito, tem festas também, tá, pessoal? No bar dos tripulantes, tem festas temáticas, a gente tem muitas atividades dentro do navio, não é só visitar países não, a gente tem muito lazer a bordo também. Para quem também não é essa vida a bordo, para quem não está com a saúde em dia, porque, como eu expliquei, o trabalho a bordo ele é desgastante, você vai ficar muito tempo viajando e se você está passando por algum tratamento médico que precisa de um acompanhamento do seu médico, que precisa de remédios controlados, ou que está fazendo algum tipo de terapia ou acompanhamento que você precisa estar na sua cidade ou consultando com o seu médico regularmente. Então, nesse caso, você precisa primeiro cuidar da sua saúde para depois embarcar. No navio a gente fica mais isolado, a gente passa por vários países e nem sempre vai ter um médico, nem sempre vai ter um remédio que você precisa. Então, cuide da sua saúde, entra em forma e também porque se você entrar mais forte, entrar em forma, entrar saudável no navio, você não vai ter dificuldade depois a bordo com o desgaste físico, com os meses que vai passando lá a bordo. De algumas funções como garçom, camareiro, são funções de quem tem um desgaste físico maior, então é importante vocês entrarem fortes e preparados para o trabalho. Se você tem algum tipo de deficiência física grave, como por exemplo não consegue enxergar ou não consegue caminhar, infelizmente vai ser mais difícil para você conseguir entrar no navio. Primeiro porque a área de tripulantes no navio ela não é necessariamente adaptada para funcionários com deficiência. E segundo, mais importante na verdade, é que nós tripulantes temos várias responsabilidades em caso de emergência. Então, seja evacuar uma área, fazer primeiros socorros, você recebe vários treinamentos de emergência a bordo, como combate a incêndio, como ajudar os passageiros. Então, como nós já temos muitos turistas que têm problemas de locomoção ou têm algum tipo de deficiência, os funcionários, os tripulantes precisam estar 100% para poder ajudar os turistas. Então, infelizmente, as empresas não contratam caso você tenha algum tipo de deficiência física grave. Para quem também não é essa vida a bordo, eu diria para quem não pode se ausentar de casa. Para quem talvez por situação familiar, algum problema familiar, precisa estar em casa, ou porque você tem um negócio, ou porque você tem filhos que você não pode se separar dos filhos por alguns meses, por alguma razão. Então, nesse caso, a vida a bordo talvez não seja para você, porque, como eu expliquei, você vai ficar 4, 6, 8 meses até distante da família, então você precisa estar realmente focado no trabalho, naquele novo ambiente que você está. Então a minha sugestão é cuida da situação em casa primeiro, resolve os problemas em casa e aí depois sim pensa em embarcar nessa jornada pelo mundo. E agora vamos falar dos pré-requisitos, o que precisa para embarcar nessa jornada, se tornar um tripulante de cruzeiros e conquistar o mundo? Bom, começando pela idade, essa é uma pergunta muito comum que chega para mim.
A partir de 21 anos é o mais normal, é o quase que oficial, digamos assim. Tem algumas vagas para menos de 21? Até tem, mas são poucas. A maioria é a partir de 21 anos. E até qual idade? Aí não tem uma regra geral. Pode ser com 40, com 50. Eu já trabalhei com pessoas com mais de 60 anos. Porém, eles começaram nessa jornada antes disso e construíram uma carreira, digamos assim. Mas você pode entrar já com a idade depois dos 40? Pode. E é muito bom, nesse caso, se você já tiver uma experiência relevante, se você já falar um bom inglês, né? Porque você está acima dos 40, 50 anos, a gente já contratou pessoas para a nossa empresa acima dos 40 anos, mas a pessoa tinha uma boa experiência e falava inglês fluente. Então, até dá para conseguir, caso você não tenha inglês fluente, mas já começa a ficar mais difícil. Nesse momento, o mercado está muito aquecido. Tem muitas vagas com a retomada do turismo mundial. Então, pode até ser pessoas que não se encaixem exatamente nisso que eu estou falando, que consigam, porque tem tanta vaga, né? Mas, em geral, é isso aí. Até dá para embarcar acima dos 45, 50 anos, mas tem que ter uma experiência em inglês, outros cursos e preencher outras qualificações. Não é só isso também, né? Não é só experiência em inglês. Um recrutador, ele avalia muitas coisas num candidato. Tem vários pontos que nós analisamos durante uma entrevista, por exemplo. E já emendando com outro ponto importante, o inglês. O inglês é obrigatório? Sim e não. Teoricamente sim, porque você vai trabalhar para uma empresa internacional, você vai viajar o mundo, a maioria dos turistas são estrangeiros, então se você tem apenas o português, você não vai para lugar nenhum. Se você não fala nada de inglês, dificilmente você vai conseguir. Até já vi pessoas que conseguiram ali com o inglês meio básico e tal, arranhando meio inglês mais ou menos, mas são pouquíssimas vagas. Agora, quando você já tem um inglês pelo menos intermediário, aí já começa a surgir mais vagas, mais funções, melhores salários, e se você fala inglês fluente, melhor ainda. Aí o que não vai faltar é oportunidade para você. Claro, como eu falei agora há pouco, não é só um ou dois pontos que o recrutador analisa, é só experiência em inglês, não. A gente analisa muitos outros pontos, mas quanto melhor o seu inglês, teoricamente, mais oportunidades, mais vagas, melhores salários e a chance também de construir uma carreira. Você pode até entrar na indústria com o inglês aí arranhando o intermediário e tal, mas dificilmente você vai conseguir crescer, você dificilmente vai chegar nesses salários que eu acabei de mencionar se você não tiver um bom inglês. E sobre experiência profissional, será que precisa mesmo? Bem, novamente é um sim ou um não. Não existe uma regra exata. Para algumas funções, em algumas empresas, sim. Para a maioria delas, na verdade, eles vão pedir experiência em funções relacionadas, não precisa ser em outro navio. Você quer trabalhar na recepção do cruzeiro? De repente você pode ter uma experiência na recepção de um hotel em terra, ou até mesmo na recepção de algum outro tipo de estabelecimento que não seja necessariamente de hotel. Pode até ser que você consiga, se você já tiver um inglês fluente. Ou você quer ser garçom, você quer trabalhar no bar, por exemplo, quer ser barman, então você pode ter experiência em bares e restaurante em terra, quer ser camareira, pode ser camareira de hotel, ou você trabalhou com algum outro tipo de limpeza que você possa colocar no seu currículo. Então não existe uma regra clara para eu te dizer assim, se você tiver isso e isso, com certeza você consegue entrar no mercado. Não tem, porque nós recrutadores avaliamos muitos aspectos do candidato. É a experiência, é o inglês, é a desenvoltura, é o sorriso, é a performance de um modo geral e se aquele candidato tem um perfil para se encaixar no time, então são muitos aspectos, tá? Mas a experiência sim, em algumas funções ela é obrigatória e às vezes eles dizem especificamente, por exemplo, para ser recepcionista, você tem que ter 2 anos em recepção de hotel de luxo, ou alguma coisa assim, por exemplo. Depende da empresa, depende da função. E tem também, claro, algumas exigências específicas de cada função. De repente você quer ser um sommelier a bordo, então você talvez vai precisar de algum curso, alguma certificação internacional. Se você quer ser fotógrafo, ou você quer trabalhar na área de tecnologia, então você vai precisar ter algumas experiências, alguns cursos e preencher alguns requisitos adicionais específicos da sua função. No Brasil não existe uma certificação para a profissão de tripulante de cruzeiros, não existe um curso universitário, por exemplo. Até existe na Inglaterra, na Suíça, mas não no Brasil. No Brasil, a única opção é um programa educacional que eu criei em 2019, onde a gente prepara o candidato, prepara o profissional, não só para entrar no mercado, mas para desenvolver uma carreira e conquistar um salário de 20 mil reais. Mas nós estamos sem vaga no momento. Porém, eu vou te dizer agora o que você vai fazer para aprender tudo que você precisa para embarcar nessa jornada e conquistar o seu tão sonhado salário dolarizado. Isso porque muito em breve vai acontecer um evento inédito, o Conatric, que é o Congresso Nacional dos Tripulantes de Cruzeiros. Será uma semana inteira de conteúdo com a participação de grandes especialistas no mercado
com aulas, entrevistas, palestras, para te ensinar exatamente o que você precisa fazer para abrir as portas do mundo para você através dos navios de cruzeiro. Olha, faz mais de um ano que eu venho trabalhando nesse evento e eu estou muito feliz que finalmente vai acontecer. E vai ter a participação de empresas como escola de inglês, agência de recrutamento, vai ser fantástico ter você com a gente. E o mais importante, o Conatric vai ser um evento online e gratuito, então você vai poder assistir de qualquer lugar do mundo sem pagar um tostão sequer. O evento vai acontecer oficialmente de 21 a 25 de novembro, porém antes disso a gente já vai começar com muito conteúdo de aquecimento. O universo dos tripulantes de cruzeiros é enorme, tem muito mais que eu preciso ensinar para vocês. Então, se vocês quiserem aprender comigo e com esses grandes nomes do mercado, tem um link na descrição aqui abaixo para você se inscrever para o evento. Depois que você se inscrever, eu vou te mandar a programação completa do congresso e informações importantes para que você não perca nada. Uma coisa eu já te digo, quem acompanhar esse congresso vai largar na frente da concorrência e pode começar o ano novo aí já conquistando esse mundão e um salário em dólar. Esse é um evento que nunca aconteceu antes, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. E o que é mais incrível, online e gratuito. Então inscreva-se no link abaixo e a gente se vê no primeiro Congresso Nacional de Tripulantes de Cruzeiros.